Gojo é colocado como um dos feiticeiros mais fortes de Jujutsu Kaisen, desde o seu segundo ano na escola Jujutsu. Mas desde lá, Gojo evoluiu pra caramba os seus poderes, se tornando o grande pilar da era moderna, e nos perguntamos dessa forma, o quanto Satoru treinou para chegar neste patamar. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, hoje nós vamos fazer aqui um vídeo baseado no grande questionamento do Yuta sobre a certeza de Gojo para se tornar o feiticeiro mais forte. Como Gojo teve a certeza que ele era o mais forte. A gente vai analisar aqui todos os aspectos que o personagem passou, até mesmo ali o seu entendimento do porquê poderia ser mais forte que o Sukuna. E tudo isso logo depois, é claro, de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhando esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos. E você pode se inscrever no canal do Geek Brasil também para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Tem vídeo de Jujutsu quase todo dia aqui no canal e você pode receber esses conteúdos em primeira mão diretamente na sua home. Se você não vê muitas notificações, mas toda vez que você abre ali o YouTube, a gente vai aparecer na sua home para você poder acompanhar os nossos conteúdos. Vamos lá, vamos então falar sobre Satoru Gojo e a forma como ele acreditava. O porquê que ele acreditava que era o feiticeiro mais forte. O Gojo ele foi nos apresentado na saga do Inventário Oculto, conseguindo dominar um pouco ali dos seus poderes que ele teve na batalha contra o Sukuna. Nós observamos que o Gojo tinha, ou na verdade tem um grande leque de habilidades, ou tem, que está sendo usado agora pelo Yuta, mas ele tinha ali uma grande quantidade de habilidades em seu leque para lutar contra os feiticeiros. Mas como vimos lá no Inventário Oculto, o Gojo não tinha esses poderes, essas habilidades em mãos. O Gojo aprendeu ainda quando criança a pétala da flor decadente. Como eles eram alvos dos mestres de maldições, as crianças dos 3 grandes clãs aprendiam essa técnica desde cedo. O Gojo mesmo fala que depois que aprendeu a utilizar o domínio, ele nunca mais utilizou essa habilidade. Isso porque, claro, como eles faziam parte dos 3 grandes clãs, provavelmente eles eram muitos visados ali para os mestres de maldições, recebiam algumas encomendas de mortes e tudo mais. Então eles tinham que se virar, se defender para continuar vivendo as suas vidas. E a pétala da flor decadente era uma habilidade específica para que os personagens pudessem lutar ou até mesmo se defender contra a expansão de domínio, contra uma expansão de domínio que viesse contra eles, para conseguir pelo menos sobreviver em um primeiro ataque do acerto garantido. Gojo também conseguia manipular o ilimitado através dos 6 olhos, criando assim o infinito. Ele já conseguia fazer ali essa transição sem que as pessoas pudessem tocar em seus corpos. Mas manter isso era extremamente desgastante, tanto mentalmente quanto também ali da forma física do seu corpo. Ele, se mantesse nessa forma, ativando ali o infinito de um jeito completamente ali contínuo, ele ficaria extremamente desgastado e não teria capacidade para lutar, ou até mesmo baixaria ali o seu ponto. Até mesmo na batalha contra o Toji, a gente observa que ele dá uma baixada na guarda depois que desativa o ilimitado, e é nesse momento em que o Toji acaba lhe acertando. Satoru era alguém tremendamente rápido e mesmo sem a capacidade de usar energia reversa, já era considerado ao lado do Getou o feiticeiro mais forte. Os dois, tanto o Getou quanto também o Gojo, eram considerados como os feiticeiros mais fortes no mundo Jujutsu, ainda no segundo ano da escola Jujutsu. Então eles já tinham ali alguns
aspectos de evoluções, a forma de um potencial absurdo e o jeito como os dois personagens estavam interagindo nessa evolução dos seus poderes. Então mostrava pra nós uma certa afinidade que o Gojo já tinha lá atrás como certo título e visão, mas ao mesmo tempo ainda não tinha suas habilidades totais em seu acesso. O mais interessante disso tudo é que o Gojo também já sabia executar várias técnicas em sua mente, mesmo não tendo acesso à energia reversa. Ele já sabia colocar todas em prática. Ele até mesmo tenta usar o vermelho uma vez, mas acaba falhando. Como o Gojo não tinha acesso à energia reversa, ele não podia fazer uma técnica de reversão. E dessa forma, ele não conseguia emitir ali o vermelho. Mesmo já podendo utilizar o azul, e eu acho que faltou falar sobre o azul no último ponto, mas mesmo já podendo utilizar o azul, ele não conseguia aplicar a técnica de reversão para utilizar o vermelho dessa forma. Praticamente o Gojo era literalmente um boleiro que sabe fazer todas as receitas, mas estava precisando apenas de um ingrediente. Sabe, quando você foi fazer aquele prato gostoso, ou se você já presenciou a forma de cozinhar um prato muito bom e ficou faltando aquele ingrediente? Então o Gojo era exatamente assim. Ele já sabia como executar todas essas técnicas, mas ainda estava faltando aquele ingrediente para acessar esses poderes tão apelões do clã Gojo. No final do inventário oculto, o Gojo então domina a energia reversa e passa a usar vários poderes que já sabia os seus conceitos. Ele entende o funcionamento da técnica de reversão, conseguindo se trazer de volta em um estágio de morte certa. A gente observa o Toji fincando ali a lança do céu invertida no corpo do Gojo em vários pontos vitais, quanto no cérebro, quanto também ali no peito, no tórax, nas pernas, nas regiões ali que o Gojo não teria como sobreviver. Mas mesmo assim, ao ativar a técnica de reversão, ele conseguiu se trazer de volta à vida. Era quase impossível ele conseguir fazer isso, mas ele conseguiu. O Gojo também usa o vermelho e o roxo, mostrando que o entendimento das duas técnicas já estavam fixados em sua mente. Como eu já falei para vocês, o Gojo já tinha um processo de como a técnica funcionava. Faltava apenas um ingrediente, e esse ingrediente era a técnica de reversão, era a energia reversa que ele não conseguia entender como funcionava. Um ano depois dos eventos do inventário oculto, o Gojo criou um sistema para o infinito funcionar de forma automática. O Gojo nunca mais seria pego de forma desprevenida. A forma como tudo isso acarretou a morte de Iriko e também ali da forma como eles foram atropelados pelo Toji, e por um milagre o Geto ficou vivo e ele também, fez com que ele criasse esse sistema do infinito ficar automático. E ele nunca mais seria pego desprevenido. A técnica reversa no cérebro do Gojo ajudaria a recuperar o seu cérebro o tempo inteiro, fazendo com que ele ficasse fresco todos os dias ou todos os momentos. Então, mesmo dormindo, mesmo descansando, mesmo andando pela rua, quem ousasse atacar o Gojo nesse momento não teria êxito. Gojo termina o inventário oculto dizendo que aprimoraria o seu domínio inato, e ele foi lá e fez. Ele conseguiu aprimorar o seu domínio inato, criando assim, expandindo assim o seu domínio. Só que tudo começa a mudar quando o Geto acabou sucumbindo aos preceitos de uma sociedade sem maldições, e que as pessoas com a capacidade de usar técnicas amaldiçoadas eram tratadas como animais pelos não feiticeiros, como a gente consegue ver no caso da Mimiko e da Nanako, que estavam sendo tratados ali como seres completamente bizarros. Isso por causa das suas técnicas amaldiçoadas, o que fez o Geto sucumbir para o lado dos mestres de maldições. Isso faz o Geto vir a público e questionar o Gojo se ele era forte, se ele era o mais forte por ser o Gojo ou se era Gojo por ser o mais forte. O Geto, ele faz essa pergunta ao Gojo porque ele sabia que seu amigo podia mudar o mundo Jujutsu, mas mesmo assim parecia estar preso em uma coleira. O ponto interessante aqui é que o Geto sabia que o Gojo era o mais forte, era o personagem mais forte, mas o Gojo
não se movia para mudar o mundo Jujutsu. Satoru era tipo um elefante preso por uma coleira de cachorro em sua pata. Essa é a definição perfeita do pensamento do Getou para o Gojo nesse exato momento. O Gojo poderia mudar completamente o contexto do mundo Jujutsu, mas isso não acontece. O Gojo não muda os preceitos, pelo menos naquele momento, naquela época. Isso é reforçado no 261, quando o Gojo diz que ele deveria ter se tornado um monstro, e agora nesse momento ele estava se tornando um monstro, se lembrando das palavras do Getou. Então o Gojo, ele decide acabar com os anciões, com os conservadores do mundo Jujutsu, para fazer com que as coisas que aconteceram em Shibuya não ocorressem mais, para fazer com que tudo que aconteceu em Shibuya não ocorressem mais e os mais novos fossem prejudicados, colocando assim o Gakukanji no lugar, no comando geral, o que mostra que as palavras do Getou ainda reverberavam na cabeça do personagem. Só que esse questionamento do Getou também foi uma afronta para o Gojo. Getou estava colocando em xeque se Gojo era apenas forte por ter nascido com essas habilidades. Olha só, é um questionamento importante, porque o Getou tá falando, você só é forte porque você nasceu com essas habilidades, ou você é forte porque você é quem você é. Esse é um ponto interessante, porque a gente pode voltar até mesmo na fala do Miguel, o conceito ali do Miguel, porque o Gojo fala, ah, você é forte por causa do seu corpo, a maneira como o seu corpo é, e o Miguel falou, não, eu sou forte porque o meu corpo é o que eu sou, faz parte de mim, não é por eu ter nascido assim, é quem eu sou, não é o meu corpo. E isso faz também uma ideia, uma idealidade aqui sobre o Gojo, e esse questionamento vem também ali do ponto do Getou. Getou não fazia ideia de como era difícil controlar o ilimitado. E é por isso que o Gojo, ele faz quase essa cara de raiva, essa maneira ali de que o Getou está questionando e dizendo que suas habilidades só eram fortes porque elas já eram apelonas, mas esquecia da completa dificuldade de controlar tal poder. E a gente consegue observar que o Gojo treinou tanto que fez parecer controlar essa técnica algo fácil. Tão fácil que o Yuta achou que ele conseguiria ter o mesmo nível que o Gojo, tendo apenas o corpo do professor e os 6 olhos. Coisa que vimos claramente neste último capítulo, que não é simplesmente assim. Até o Sukuna fala que a técnica do Gojo é extremamente complicada de se dominar. Ele mesmo fala, você acha que vai conseguir dominar esse poder difícil com a cabeça em outro lugar? E é um ponto bem interessante de parar para pensar, porque até mesmo o Rei das Maldições viu que a técnica do Gojo era uma técnica extremamente complicada, muito difícil de se dominar, e mesmo assim acabou falando ali, dando a real pro Yuta de que ele deveria prestar atenção, de que não era simplesmente ter o corpo do Gojo ou estar ali com os 6 olhos que ele iria conseguir ter total controle do professor sobre a habilidade. Mesmo perdendo o Getou, Gojo continuou seu treinamento até vermos o fatídico capítulo 3 de Jujutsu Kaisen. Nesse capítulo, o Gojo apresenta ao Itadori a escola Jujutsu, e o Sukuna interage com o Satoru pela primeira vez para conversar. Até aquele momento no capítulo 2, o Sukuna apenas ali interagiu com o Gojo no sentido de lutar. Mas, nesse exato momento, eles estavam conversando pela primeira vez. O Gojo mesmo fala que era uma grande honra ser alvo do Rei das Maldições. A habilidade do Gojo, aquilo que ele fez no capítulo 2, chamou a atenção do Rei das Maldições. O Itadori então questiona ao Gojo se o Sukuna era tão famoso assim. E o Gojo responde que na Era de Ouro do Jujutsu, os feiticeiros aprimoraram suas habilidades e mesmo assim foram derrotados pelo Rei das Maldições. Mesmo assim, eles foram derrotados pelo Rei das Maldições. No capítulo 238, conta que nessa época o Sukuna tinha a Kamutoki e a Hiten. Ele havia destruído todos os esquadrões do clã Fujiwara, assim como obrigou o recuo do esquadrão formado pelos remanescentes do clã Sugawara, que eram ancestrais ali do Gojo, quanto também do clã Abe, que tinha o Anjo como um dos seus membros. Lembrando que o Anjo
sempre teve a capacidade de anular as técnicas dos feiticeiros por um certo período de tempo. E mesmo assim, essa quantidade absurda de feiticeiro não foi capaz de derrotar o Sukuna. Todos esses feiticeiros juntos não foram capazes de derrotar o Rei das Maldições. Voltando assim para o capítulo 3, tendo todo esse conhecimento, Itadori faz a pergunta que todo adolescente, ao ouvir a história do Sukuna, faria ao seu professor: quem é mais forte? Você ou o Sukuna? O Gojo então fala que seria um pouco difícil de lutar contra o Rei das Maldições, mas mesmo assim ele venceria. A gente então avança para o capítulo 221 e Gojo toma conhecimento que agora o Sukuna está com as 10 sombras e com o Mahoraga, que ele conhece bem o seu poder, ele conhecia bem essa habilidade mediante ao ponto de que, claro, ajudou a criar o Fushiguro. O Gojo então se lembra das palavras do Itadori, do questionamento do Itadori no capítulo 3 e afirma com todas as palavras para o Kenjaku que ele venceria mais uma vez. O Gojo crava aqui mais uma vez de que ele venceria o Sukuna. Nós sabemos que esse malandro não venceu o Rei das Maldições. Mas esse não é o mérito desse vídeo. O ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que o Gojo treinou tanto o controle dos seus poderes amaldiçoados, se isolou tanto dos demais feiticeiros da Era Moderna, que passou a acreditar que era o mais forte. Não só passou a acreditar, mas como teve certeza absoluta que era o feiticeiro mais forte de todos os tempos. Isso mostrava a distância do personagem para os demais como fosse uma distância entre os céus e a terra. Ele mesmo fala que entre os céus e a terra ele é o mais honrado. Seu treinamento foi tão rigoroso que ele olhou para as lendas do Sukuna, viu a quantidade de feiticeiros que ele lutou, viu a quantidade de coisas que ele fez, viu as lendas que o Sukuna derrotou na Era Heian, voltou do seu selamento, viu o Sukuna com as 10 sombras, viu o potencial do Mahoraga podendo ser utilizado pelo Sukuna e mesmo assim cravou que venceria. Cara, é realmente absurdo você parar pra pensar como um personagem desse, como o Gojo, pode existir. A forma como ele sabia de tudo isso, sobre todo o potencial do Rei das Maldições, sobre todo o conhecimento que o Sukuna tinha, sobre todas as habilidades e mesmo assim ele acreditava que poderia vencer. Ele acreditou até o fim que poderia vencer o Rei das Maldições. É claro que toda aquela fala, construção do capítulo 236, mostrando que o Sukuna não tinha mostrado todo o seu potencial, realmente é revigorante, mas o ponto aqui é que o Sukuna não podia mostrar todo o seu potencial, porque o Gojo não deixou. As habilidades do professor não deixou o Gojo utilizar todo o seu potencial, o que é mais mérito do Gojo do que do próprio Sukuna. E agora, vendo a dificuldade do Yuta em usar as técnicas do ilimitado, faz todo sentido ele pensar o que o Gojo passou para falar isso com toda a confiança, de que ele era o feiticeiro mais forte de todos os tempos. Não só em poder, mas também em traumas. O honrado é mesmo o honrado. Não é à toa que recebeu do Rei das Maldições a fala final, a fala mais coesa ali de despedida. Esplêndido, Satoru Gojo. Vou lembrar de você por toda a minha vida.